Bom, e agora nós vamos para a nossa primeira entrevista e vamos falar sobre o passaporte de vacinação em São Paulo. Nós vamos conversar agora sobre esse tema com a deputada Janaína Pascoal, do PSL, que está aqui conosco. Obrigada, deputada. Seja bem-vinda e feliz ano novo. Feliz ano novo para você, toda a equipe aqui da Rede Alesp, as pessoas que nos acompanham. Bem, eu acredito que nós tenhamos que separar, né? De que tipo de passaporte nós estamos falando? É aquele passaporte para entrar num show, para entrar no sambódromo, para assistir uma partida de futebol? Ou seja, que é algo que ninguém morre se não participar desses eventos, com todo o respeito. Ou nós estamos falando da exigência de vacinação para manter o emprego? Ou nós estamos falando da exigência de vacinação para poder frequentar uma universidade pública depois de passar por um vestibular difícil? Ou nós estamos falando da exigência de vacinação para entrar numa UBS para retirar um remédio? Então, nos primeiros casos, que são para situações que não matam, vamos dizer assim, você não ir num show não vai te matar, mas você ficar privado do seu trabalho pode te matar sim. Você ficar privado do seu remédio pode te matar, sim. Então, o que está acontecendo no Brasil e em alguns lugares do mundo, não são todos, tá? É algo digno da época do nazismo. É uma segregação, uma discriminação compreendida como sendo do bem. E, especialmente aqui no estado de São Paulo, o governador João Dória aproveitou esse período em que o nosso parlamento aqui, o nosso plenário está fechado, período em que nós não podemos protocolizar, por exemplo, um PDL, que é um projeto de decreto legislativo para derrubar o decreto que ele baixou, para determinar que todo funcionário público comprove vacinação completa até dia 9 de janeiro agora, sob pena de processo administrativo. Essa determinação do governador João Dória não tem respaldo na Constituição Federal, não tem respaldo no Código Civil, não tem respaldo na legislação que trata da própria pandemia, porque a própria lei federal diz que a vacinação obrigatória tem que ser justificada e ela é excepcional, é emergencial. E ele não tem, né, não existe previsão legal de falta administrativa por negativa de vacinação. Digo mais, nesse período de festas, eu iniciei a Anvisa, solicitei todos os estudos que foram considerados para liberar, por exemplo, a vacinação para crianças. Eu li os estudos na íntegra. Todos esses estudos, muito embora ao final digam que os benefícios da vacinação são superiores aos riscos da vacina, reconhecem os efeitos adversos. Efeitos sobre o coração, efeitos sobre a circulação. Eu pergunto, aquele funcionário público, que é minoria da minoria, que não deseja se vacinar e que está sendo obrigado a se vacinar por força de ordem direta do governador João Dória, esse funcionário público, se tiver uma trombose e precisar amputar a perna, ele vai ser sustentado pelo governador? Funcionário público que falecer e deixar os filhos pequenos, essa família vai ser sustentada pelo governador? Eu não estou falando só, né, de potencial responsabilização civil. Eu estou falando também de responsabilização penal, porque o governador está baixando uma normativa, ameaçando as pessoas de demissão, ameaçando as pessoas de processo, por tomarem decisões sobre o seu próprio corpo. Nesses últimos dias, eu perdi a conta do número de e-mails que eu recebi, de professores, e aí eu alerto os colegas da esquerda, que se dizem representantes dos professores. Eu recebi muitos e-mails de professores que não desejam se vacinar e têm direito de não se vacinar. Muitos e-mails de policiais, civis e militares que não desejam se vacinar. Pessoas que trabalham na parte administrativa e pessoas que, pela nossa legislação e pelos tratados internacionais, têm todo o direito de decidir se vacinam ou não. E o governador, por meio de uma norma precária, que é um decreto, num período em que não pode ser sequer questionado pela Assembleia, porque o plenário está fechado, aproveitou o ensejo para exercer um autoritarismo e a arbitrariedade. Então, eu quero deixar aqui registrado, de maneira muito respeitosa, que todo funcionário
que se vacinar contra a sua vontade poderá futuramente, no caso de um evento adverso grave, não estou falando de dor no braço, não estou falando da febre, que é natural, entendeu? Mas no caso de um evento adverso grave, processar civil e criminalmente o governador João Dória. Porque o que ele está fazendo não tem respaldo na legislação. Então é muito importante documentar. Você que deseja não se vacinar, e eu não estou dizendo para não fazê-lo, mas é um direito seu, quando receber a ordem para apresentar o comprovante, faça uma comunicação formal para o seu superior, documente com protocolo ou por e-mail, explicando os seus motivos. Não importa quais sejam, você tem direito. E aí, se você decidir se vacinar, você deixa bem claro que está se vacinando para não perder seu emprego, para não sofrer PA, porque tem funcionários me escrevendo em desespero, pessoas que nunca sofreram uma investigação e que agora se sentem injustiçadas, né, com a potencialidade de serem processadas como se fossem desviadores de recursos públicos, como se fossem pessoas que não trabalham, porque querem decidir sobre a sua própria vida, sobre o seu próprio corpo, sobre a sua própria saúde. Então, documentem, porque, obviamente, eu peço a Deus, eu não sou do tipo que reza para as coisas ruins acontecerem para dizer que estava certa, não. Eu peço a Deus que se essas pessoas se vacinarem, que nada aconteça, que elas estejam mais protegidas, porque, graças a Deus, a maioria, né, é assim que tem acontecido com a maioria, mas se acontecer qualquer coisa, existe um responsável, e é o governador do estado de São Paulo. Agora, com a variante, né, os números de casos têm aumentado de Covid aqui no estado de São Paulo, não só no estado, mas no país todo, e também de internações. A vacinação, né, ela acaba ajudando, não que ela evite que a pessoa tenha doença ou seja contaminada, mas os efeitos, né, mais graves dessa doença. A senhora já deixou bem claro que a senhora não está falando que não é para se vacinar. Não, isso que você traz é um fato, tá? Então, aqui, que fique muito claro. Nunca neguei a doença, pelo contrário, tive a doença na forma grave. Sim. Nunca neguei esses efeitos da vacina, tá? Realmente houve uma diminuição no número de óbitos. As pessoas que estão sendo reinfectadas têm efeitos mais leves. Essa nova variante, ela vem mais leve, ela é muito contagiosa, daí o número grande de contaminados, mas ela vem mais leve em termos de efeitos. Então, vejam bem, quero deixar muito claro, nada disso eu estou negando. Sim. Só que os próprios estudos reconhecem e orientam vacinar, porque entendem que os benefícios coletivos são maiores do que os malefícios, mas reconhecem que há efeitos adversos. E quem experimenta esses efeitos adversos são os indivíduos. Então, são os indivíduos que vão decidir se correm esse risco, ainda que pequeno, dos efeitos adversos ou não. Nós podemos, na linha da decisão do Supremo, buscar medidas alternativas de estimular essa vacinação, como, por exemplo, exigir comprovação para entrar num show, para entrar num jogo de futebol? Sim. Mas retirar o sustento de um ser humano para ele se vacinar, impedir uma criança de entrar numa sala de aula para forçá-la a se vacinar, isso não tem respaldo legal nenhum. É digno dos períodos de exceção. Então, nós estamos trabalhando com a ideia de uma discriminação do bem, de uma discriminação politicamente correta. E o que me intriga é que eu venho sendo muito atacada, né, tanto da esquerda por parte da esquerda como da direita, e o que me intriga são os ataques dos esquerdistas, que não percebem, né, que eu estou lutando contra o lobby mais poderoso do mundo, que é o lobby da indústria farmacêutica. Essas pessoas que estão me atacando à esquerda deveriam perceber que quem à direita está defendendo a vacinação como se fosse Deus, são aquelas pessoas que trabalham com os grandes conglomerados, né, que defendem negociações, então que têm o capital como seu Deus. Então é muito importante olhar para isso. Né? Eu assisti à audiência pública que o Ministério da Saúde promoveu antes de ontem, foram quase 6 horas de audiência pública. Um debate muito saudável, muito proveitoso, com argumentos pró e contra, todos respeitáveis, né? Mas me chamava muito a atenção quando alguns participantes diziam assim, olha, a Pfizer disse que é seguro,
A Pfizer disse que precisa da terceira, da quarta e da quinta dose. E ninguém, né, nem os esquerdistas, perguntam assim, mas gente, é a Pfizer que está ganhando bilhões com isso. Será que a gente vai baixar a cabeça e entender que se eles disserem que temos que tomar 20 doses, as 20 doses precisarão ser tomadas sem nenhum questionamento? Então, é essa reflexão que eu estou pedindo, né? Não estou aqui dizendo para as pessoas não se vacinarem, a doença é grave, eu fui vítima da doença, as vacinas têm se mostrado eficazes coletivamente. Sim. Mas a decisão, ela é individual. E aqui eu chamo a atenção para um outro aspecto. Quando essa campanha começou, falavam em vacinar 70% da população adulta. Nós já passamos disso há muito tempo. Falavam em 2 doses, agora já estão falando na 4ª. Né? Ninguém vai questionar essa empresa sobre a eficácia, do porquê do que ela prometeu lá no começo não ter se verificado, e agora eles querem vender mais e mais. Né? Será que eu sou tão negacionista assim? Que eu sou tão bolsonarista assim? Que é o que estão dizendo, né? Janaína é negacionista, Janaína é bolsonarista, Janaína está interessada em ser apoiada pelo presidente para a vaga do Senado, como se eu fosse uma prostituta, né? Porque só uma prostituta das ideias, da mente, que defende algo para ter o apoio de alguém, né? O que eu estou pedindo é transparência, estou pedindo que as pessoas reflitam essa mudança de discurso, toda hora muda o discurso. E, intrigantemente, é sempre um discurso para a indústria farmacêutica vender mais. Né? Então, o que nós podemos fazer aqui? Pedir pela aplicação dos tratados internacionais para que o indivíduo seja respeitado na sua decisão sobre o seu próprio corpo e que as pessoas não sejam constrangidas com a ameaça da perda do sustento, porque é isso que está acontecendo, isso é muito grave. Eu recebo e-mails de mães solo, né? Onde é que está o PSOL aqui para me ajudar? Que eles vêm falando das mães solo. Mães solo, ameaçadas de demissão, né? Desesperadas, sem saber como é que vão sustentar seus filhos pequenos. Alguém pode dizer, mas é simples, então se vacina. Mas ou a gente respeita esse ser humano, entendeu? Ou, na verdade, esse respeito é uma ficção. Então, só o que eu estou pedindo é um pouco de racionalidade nesse momento. Deputada, a senhora é advogada, uma jurista muito conceituada. No caso da vacinação, é algo obrigatório? Por quê? Quando a gente já tem um bebê, você já sai com todas as indicações dos meses, das semanas e as vacinas que a criança precisa tomar. Dá-se a impressão que é uma obrigatoriedade, né? O que realmente a legislação diz sobre isso, sobre a questão de você aceitar ou não ser vacinado, para que as pessoas em casa, né, tenham essa clareza? A bioética, ela trabalha com vários princípios. Um desses princípios é o da autonomia. Então, o Estado, ele tem o dever de disponibilizar os recursos e, sobretudo, disponibilizar as informações. E o indivíduo vai decidir. Quando a gente fala de vacinação infantil, sobretudo daquelas doenças que são típicas da infância, e quando a gente fala de vacinas que estão desenvolvidas há muitas décadas, vêm sendo testadas, né, há muitas décadas, existe um predomínio da interpretação de uma obrigatoriedade. Mesmo assim, não existem situações no Brasil de crianças impedidas de entrar na escola, por exemplo. Existe uma orientação de pedir para o pai a carteirinha. Aí vamos supor que o pai seja resistente. A direção vai chamar esse pai, vai dialogar, percebe? Então é um contexto não violento, né? É um contexto não violento. E o que nós estamos vivenciando é um contexto de constrangimento, de ameaça, de violência, entendeu? Isso não é compatível com uma democracia. Não é compatível com uma democracia. Então, as pessoas têm que ter o direito de divergir, de discutir, de se informarem. Né? Por exemplo, nas pesquisas todas que eu leio, eles dizem assim, que falando agora dessa última polêmica que foi a vacinação das crianças, sim, que nos testes que foram feitos com 3.000 crianças, né, que foi um dos estudos que eu li, não se verificaram efeitos adversos graves. Tá? Então,
dorzinha no braço, febrinha, vômito, mas nada grave, tá? Até porque a dose infantil ela é menorzinha. Mas todos eles deixam registrado. Nós não sabemos se esses efeitos não aparecerão quando houver uma vacinação em massa. Então, tem pai, tem mãe, inclusive fora do Brasil, por exemplo, na França eles estão vacinando crianças, mas não é obrigatório, no Canadá, idem, que prefere esperar que mais gente seja vacinada para avaliar se esses tais efeitos adversos mais graves, que os próprios estudos admitem, não vão aparecer. Então, assim, numa democracia, o que você faz? Você disponibiliza. Eu tenho casais na minha família que estão desesperados esperando essa vacina para vacinar os filhos pequenos. Eles vão levar, porque eles acreditam que é o melhor. Tem outros casais que preferem esperar um pouco para observar. Aí eles vão sentir, né? Os coleguinhas da escola todos se vacinaram, estão bem. Nossa, aquilo vai dando uma tranquilidade. Essa diferença de timing, ela é natural da democracia. Nós não podemos permitir que um governador, que um prefeito, um presidente, não importa quem seja, que use do seu poder, ameaçando de demissão um bom trabalhador, entendeu? Para que ele se vacine no momento que ele quer que a pessoa se vacine. Isso não tem respaldo constitucional. Deputado, eu quero agradecer a participação da senhora hoje aqui no Alesp Notícias Primeira Edição. Fique à vontade sempre para vir, é um prazer conversar com a senhora. E a gente tem uma aula, né? Porque é um esclarecimento, é o que a senhora disse, informação. Quanto mais informação nós temos o direito da nossa escolha, né? Que é só o que nós temos, né? A própria democracia parte disso, é o voto, é escolher. A gente pode até se arrepender, mas é só o que nós temos, é o direito de escolher livremente. Verdade. Obrigada. Muito obrigada. Fiquem com Deus, obrigada. Para a senhora também. Bom, e o